Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Debate Brasil. Neste episódio eu recebo o Gabriel Costa, nutricionista pela Unirio, professor e consultor em estatística, doutorando em bioquímica médica na UFRJ. Há mais de 5 anos leciona bioestatística no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e atua com cursos, consultoria e aceitou esse desafio aí de falar de estatística e probabilidade na pós-graduação da Unipol e também dentro do módulo Ciência de Dados. Dentro da pós-graduação em Ciências Policiais da Unipol, são vários módulos, cada módulo também se transforma em um curso e cada curso em um curso livre, né? E o Gabriel vai enfrentar aí o desafio de falar de estatística e probabilidade, então a gente vai trabalhar muito, você tem conversado, a Bessa, sobre a importância da estatística e probabilidade para a atividade policial, para a gestão e tudo mais. Primeiro, obrigado, Gabriel, obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse desafio de falar de um assunto tão... Não é diretamente, né, dentro da sua praia, mas como você estava falando, você vem se deparando com isso ao longo da aproximação com a estatística e probabilidade. Eu que agradeço pelo convite e realmente, desde que eu, há uns 4 anos atrás, quando eu comecei 5 anos na verdade, né? Quando eu comecei essa disciplina na biofísica da FRJ, começou a se abrir um leque mais assim multidisciplinar, de eu ver a questão da estatística, né? Então comecei na nutrição, né? Comecei dando monitoria para graduandos em nutrição. Depois me envolvi um pouco com pesquisa médica, e aí depois entrei num departamento, né, de bioquímica com pesquisa de bancada, estatística para pesquisa de bancada. Na disciplina da biofísica tem uma diversidade de profissionais da saúde e é sempre um desafio, né, eu Sim. tentar assim entender o campo da pessoa, entender o métier de cada um. Exatamente, entender qual é o problema que ela precisa resolver na fisioterapia ou, sei lá, na medicina, né? Ou porque tem alunos de uma diversidade de áreas da saúde diferentes, ou na pesquisa biomédica, e tentar trazer aquilo ali e resolver o problema daquela pessoa sob a ótica da estatística, né? Ainda no campo da saúde, né? Nas áreas biomédicas que a gente chama, né? Sim. Agora tô dando um passo além, indo para ciências policiais, né? Inclusive, te pergunto já de lance, né? Por que estatística e probabilidade são ou deveriam ser importantes para pensar atividade policial, uma tomada de decisão? O que você, assim, pensa, né, já pensou que seria relevante a compreensão desse conhecimento dentro dessa área? Sim, eu acho que é importante tanto na formação de pessoas que vão estar ali na gestão ou na atividade. Na gestão, em diferentes níveis da polícia, né? Porque eu acho que você utilizou uma palavra-chave aí, que é a questão da tomada de decisão, né? A tomada de decisão, a estatística, ela auxilia a gente a conduzir estudos, levantar dados para tomada de decisão. Uma tomada de decisão baseada em dados, baseada em evidências e não em achismos, né? E isso se retroalimenta, porque quando você toma uma decisão baseada em dados, você potencialmente está até melhorando setores que você nem imaginaria que seriam afetados por aquilo ali. Você tem algum exemplo, ainda que não seja, né, da área policial, do impacto positivo da estatística e probabilidade? Digamos assim, né, como o desenvolvimento científico, esse saber, ele impacta de forma exemplar, digamos assim?
uma política pública, ou mesmo dentro da área policial, ou mesmo dentro da área médica, que é a área mais próxima à sua? É bastante interessante se a gente for ver a história da estatística. E aí tem um livro muito interessante sobre isso, que é Uma Senhora Toma Chá. Tá. Esse é o título? Esse é o título, Tá traduzido? É em português? Tem em português. Em português. E fala sobre a história da estatística, dos principais estatísticos e tal. Na verdade, o maior, quem é considerado o maior estatístico, é um cara chamado Ronald Fisher. Era um matemático, estatístico e tal, mas ele foi trabalhar em ciências agrárias. E todo o método que ele desenvolveu nas ciências agrárias é utilizado hoje em dia para pesquisa biomédica, para pesquisa médica. Então, assim, a estatística, ela é necessariamente multidisciplinar, eu diria. Não tem às vezes como a gente prever o impacto de a pesquisa que está sendo feita em um local até onde ela vai impactar. Sim. Mas se a gente for ver a história da estatística, ela foi se desenvolvendo em diferentes áreas, e os métodos dessas diferentes áreas, eles depois foram sendo aplicados para outras áreas. Então, áreas do controle de qualidade da indústria, Sim, foi aplicada para a área da saúde. Perfeito. Entende? Então, assim, realmente é uma ciência bastante interdisciplinar por natureza, assim, e tal. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, acho que é isso. A gente percebe, né? Acabou se tornando, e aí você pode até datar isso melhor, como um forte argumento de autoridade. Você trazer estatística junto com a sua atividade pública ou acadêmica, enfim, né? Então, isso, claro que já consta no rol de atividades de gestores, de comandantes, enfim. E agora, é verdade também que há muitos erros nessas produções, nessas compreensões. Então, uma preocupação que a gente tem aqui, né, até na Unipol, é muito municiar aquele que acompanha os cursos a pelo menos compreender os possíveis erros, as possíveis más leituras, né? Tanto que se brinca, não sei se você conhece aquele bordão, que há duas formas de mentir. Uma é mentindo, outra mostrando estatística. Porque você pode mexer com certos números e mostra um dado ali que... Como é que você não vai decidir assim se, né, a autoridade ali da estatística está mostrando? Enfim. Tem uma frase de um estatístico famoso no século passado, que ele fala que ele fala assim, no próximo século, estatística, saber estatística, etc., vai ser, talvez, ele faz meio ousada a frase que ele solta, né? Vai ser tão importante quanto saber ler e escrever. É isso que ele solta essa frase, assim, ficou marcada a frase que ele falou, né? E assim, realmente, a estatística, ela pode ser utilizada, como a gente tem hoje em dia softwares, computador, né, etc, que você aperta alguns botões. Sim. E sai uma estatística. IAs, né? IAs também agora fazendo estatística, né? Fazendo gráficos, fazendo testes estatísticos, etc. Realmente, se você não tiver uma formação de interpretar corretamente aquilo ali, realmente ela pode ser uma forma de você... Uma arma, ela pode vir para o mal, ao invés de servir para algo positivo, né? E aí é muito importante, não somente assim, o entendimento da estatística, mas assim, também de algumas coisas um pouco mais, até que vem antes, mais elementares, de como você levantar um dado de qualidade, como
Porque a estatística, a partir do momento que ela se baseia em dados, se os dados têm qualidade, ela faz conclusões mais robustas, né? Como você... um outro exemplo. Como você desenha o seu estudo, o seu levantamento de dados adequadamente para poder responder aquela pergunta que você quer responder ou para solucionar aquele problema que você quer solucionar. Sim. Ou para demonstrar aquele quadro, aquela informação Sim. que você quer demonstrar. Sim. Então, não somente o entendimento adequado da estatística é importante, e a gente não precisa ser um estatístico para isso, né? Um estatístico é um cara que desenvolve novos modelos, ele já está muito no versado, né? Exatamente. Mas a gente precisa ter um letramento mínimo, claro, para poder ter uma reflexão crítica sobre as evidências, né? As informações que são geradas em cima das estatísticas, né? Agora, como é que você começa explicando assim, o que é estatística e qual é a diferença de estatística e probabilidade? Como é que você introduz assim, essa questão? O que é estatística e o que é probabilidade? Eu diria que a probabilidade ela surgiu na matemática e depois a estatística se aproveitou dela, né? Mas a estatística, ela existe, por exemplo, né? Os 3 grandes ramos da estatística. A gente chama de a estatística descritiva, a estatística inferencial, que aí utiliza da probabilidade, e a estatística agora que está ganhando muita força com a questão das IAs e tal, que é a estatística preditiva. Tá. Né? Então, eu diria que a estatística preditiva e a inferencial, elas utilizam da probabilidade. Mas a estatística descritiva, que é, na verdade, o cerne da coisa, se você... tudo da inferencial e da preditiva surge... tem como base a descritiva. A descritiva ela não usa tanto probabilidade assim. Ela não usa probabilidade, na verdade. É só descrever e resumir dados, né? Então, eu diria que a probabilidade ela surgiu na matemática e a estatística é um campo maior que utiliza muito... que se embasou muito da probabilidade para se desenvolver. A estatística descritiva é, levantamento sobre o número de assalto à mão armada em determinado local. Você vai levantando dados, conforme os anos, esses números vão aparecendo. Então, as duas outras que você mencionou, a preditiva e a... inferencial. E a inferencial vão produzir análise com a base na probabilidade para indicar qual é a probabilidade de alguém ser assaltado em determinado horário, dada tal mancha criminal, por exemplo. Né? Mas qual é a diferença entre uma e outra? A inferencial e a preditiva? A inferencial, a gente está querendo, basicamente, até onde eu me debrucei sobre o tema, a gente está querendo estabelecer relações, nexos, que sejam relações entre fenômenos, entre variáveis, tá? Entre dados, que a gente consiga estabelecer um nexo, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Vou colocar várias aspas aqui, um nexo causal. Tá. Então, algo está associado com alguma outra coisa, tá? A gente está preocupado porque a partir do momento que a gente, nos estudos científicos, a gente está trabalhando com amostras,
A gente tem o conceito da amostra e o conceito da população, né? Então, a gente frequentemente está trabalhando só com a amostra, que é uma parte dos dados. A gente não está trabalhando... nem sempre a gente está trabalhando com a população inteira, né? Por exemplo, todos os policiais do Rio de Janeiro, a gente vai trabalhar com uma amostra de policiais para fazer um estudo. Sim. E aí, existe... a cada vez que você coleta uma amostra, os dados vão ser levemente diferentes. Por quê? Por causa da aleatoriedade, certo? Então, quando a estatística inferencial, ela, na verdade, ela tenta pegar as conclusões da amostra e extrapolar para uma coisa mais geral, que seria, isso aqui é válido para a população. E quando ela faz isso, aumenta a robustez, vamos dizer assim, daquela conclusão, daquela associação, daquele resultado, e diante de mais estudos, de mais evidências, a gente consegue depois estabelecer um nexo possivelmente causal entre uma coisa e outra. Então, já a preditiva, ela não está 100% preocupada em estabelecer nexos causais. Ela está preocupada mais, eu diria, em verificar associações, verificar variáveis, verificar dados que predizem os dados que melhor predizem uma tendência. Independentemente se aquilo ali necessariamente tem um nexo causal ou não. Não sei se eu estou sendo muito abstrato. A inferencial, ela busca esse nexo causal, ela é imputada, ela é feita a partir de um nexo causal? Eu diria que as duas coisas. Tá. Caminha em conjunto. A preditiva, ela não está preocupada com esse nexo causal? Ela está mais preocupada... pode haver um nexo causal, tá? Nos dados que estão sendo estudados ali, mas ela está preocupada em verificar quais são os dados que melhor preveem. Ou seja, ela é mais prática, ela é mais hands-on. É tipo, o que funciona? Sim. Vou dar um exemplo. Se você quer prever... um determinado tipo se você quer prever aonde um crime pode acontecer, tá? E aí você tem vários dados, né? Regiões, etc., que estão regiões que são mais perigosas, etc., né? E várias outras variáveis, né? Muitas vão ter um nexo causal para aquilo ali, mas algumas não necessariamente. Então, ele vai pegar essas variáveis, ele vai pegar essa quantidade enorme de dados e vai verificar as que melhor predizem o acontecimento. O desfecho, o acontecimento, sim. Mas não necessariamente ela está preocupada em... que a inferencial se perguntaria mas quais são as variáveis que estão associadas possivelmente de uma forma causal com o acontecimento desse crime? A preditiva não, ela quer saber só quais são as que mais preveem e não importa tanto se tem um nexo causal ou não. E ela por que você falou que ela tem sido mais usada a partir do advento das IAs, das inteligências artificiais? Sim, porque na verdade os modelos de inteligência artificial, primeiro assim surgiu os modelos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, aprendizado depois redes neurais profundas, etc. Enfim, coisas assim que eu tenho um entendimento
confesso, superficial sobre a aplicação desses modelos, mas essas estatísticas, a IA, de uma forma geral, são modelos preditivos. Por exemplo, o ChatGPT, um exemplo bem simples, né, popular. Ele quando você joga uma pergunta lá no ChatGPT, ele vai pegar a tua pergunta, vai ver o banco de dados e ele vai utilizar da probabilidade para dar uma resposta prevendo possíveis palavras que melhor respondem à tua pergunta. Tá. Então, na verdade, são modelos preditivos. Entendi. Dentro da mecânica, né, de funcionamento, se eu posso dizer essa palavra, a estatística preditiva é utilizada para responder, né, quando a gente demanda a IA. Tá, nesse sentido. E inclusive, eu até vi no fórum que aconteceu no panorama das ciências policiais que aconteceu no Rio de Janeiro. Um pesquisador, ele demonstrou a utilização de modelos para imagem. Ele até chamou o nome, né? Redes convolucionais. É um tipo de técnica que a gente chama de inteligência. Está dentro dessa gama muito ampla de estatísticas que a gente coloca tudo dentro do rol. A inteligência artificial são modelos que utilizam dados para prever desfechos, acontecimentos, e a matemática deles é ajustada para imagens. Eles são úteis, são muito úteis para imagens. Perfeito. Bom, a gente está aqui com o Gabriel Costa, que é professor de Estatística e Probabilidade, aceitou esse desafio, né, de abraçar o tema para a área policial na Unipol, e todo mundo que quiser conhecer mais detalhes deste curso e de tantos outros, né, acessem unipol.com.br, tem mais detalhes ali aqui na descrição. Outra coisa importante, um parênteses, você conhece aquela obra do Nassim Taleb, do Cisne Negro? Tem alguma provocação em relação à lógica da estatística? Só para quem não conhece, né, o Cisne Negro, em pouquíssimas palavras, é uma obra de um filósofo, Nicolas Nassim Taleb, em que ele demonstra, né, a quebra de certos paradigmas dentro da produção de conhecimento, e o exemplo é o cisne negro, porque inicialmente só se conhecia o cisne branco, então tudo era pensado a partir da existência de um cisne branco. Quando se depara com o cisne negro, tem algo que quebra completamente a lógica, né? E ele parece que provoca muito as lógicas consequenciais das coisas, porque na verdade a gente aprende a conhecer o conhecido e nós não aprendemos a conhecer o desconhecido. Como é que vocês trabalham isso dentro da estatística? O Taleb, ele faz assim, os livros que eu já li dele, acho que eu já fui até o Cisne, porque tem uma ordem, né? Já fui até o Cisne Negro. Cisne Negro é Antifrágil, né? O Antifrágil veio antes. Acho que é depois. Não me recordo agora. Pelo menos exatamente. A tradução brasileira, eu li em inglês o Cisne Negro, no Black Swan, mas o Antifrágil saiu depois. Eu li os dois, na verdade. Eu li foi o primeiro, que foi Iludidos pelo Acaso. Tá. Depois vem o Cisne Negro, e aí realmente depois eu acho que, não é certo? Depois vem o Antifrágil. Tá. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a terminar o Cisne Negro, mas eu acho que eu cheguei a ler também um pouco do Antifrágil, e tem um último que é o Arriscando a Própria Pele, né? Esse eu não cheguei a ler também. Mas o Taleb, ele realmente ele faz críticas que são muito pertinentes. E a crítica dele se foca, até onde eu lembro das leituras, em justamente, acho que você levantou aqui que a gente estava falando sobre predições, né? Ele faz uma crítica pesada contra predições, né? Principalmente
na área dele, né? A parte de modelos econométricos, de ações, etc. Né? Porque realmente os modelos, esses modelos econométricos e tal, eles utilizam dados. No fundo, assim, é difícil prever o futuro, principalmente num cenário onde o Taleb se encontra, onde se encontra a crítica do Taleb, né? Um cenário tão multidimensional, multivariável, onde várias coisas podem afetar um acontecimento de um fenômeno. Então, ele faz até uma crítica à questão da distribuição em forma de sino, a distribuição normal, que os modelos, né, se baseiam muito na distribuição... na distribuição em forma gaussiana, que realmente ela não tem, esses modelos não têm a capacidade, às vezes 100% de ele chama até ele usa ele dá um termo no livro que é o mediocristão. Mediocristão, São modelos para o mediocristão. São modelos para você prever coisas que grossamente devem acontecer. Grossamente deve acontecer e tal, mas assim, realmente agora eu esqueci o contrário do mediocristão. Extremistão, acho que é isso. Realmente, o extremistão é onde acontecem os pontos de virada, né? É onde acontecem os pontos de virada. E realmente, assim, eu não sei até que ponto tá a pesquisa nisso, mas com certeza já se tem modelos econométricos baseados em outros tipos, né, de distribuição e etc. O Taleb até cita a questão lá daquele matemático, o Mandelbrot, né, que enfim, teoria do caos e tal, etc. Com certeza existem modelos mais atuais que tentam ultrapassar essas limitações, mas a gente está prever o futuro com base no passado, no mundo que a gente vive, é sempre um desafio, né? E limitante, né? A questão é essa. Agora, bom, no âmbito, né, da pós da Unipol e daquilo que a gente tem trabalhado, um dos coordenadores, o Alexandre Vasconcelos, também lá é mestrando de saúde mental, né, na UFRJ, ele tem uma preocupação muito cara com a saúde mental dos profissionais, é algo que a gente leva à frente também, né, nesse evento recente, Panorama das Ciências Policiais, teve uma fala a respeito disso. E me chamou a atenção porque você vem da nutrição e também trabalha, né, com estatística. O que você pode dizer assim, do impacto, por exemplo, até mesmo dessas questões alimentares e também levando, né, claro, para a estatística, nessa parte da saúde mental, assim, da saúde mental e saúde de forma geral, né, dos operadores? Eu responderia assim bem categoricamente que não existe uma alimentação que vai fazer algum tipo de milagre para reduzir o estresse ou algo do tipo. Não existe assim em alimentação e nutrição, não existe fórmula mágica que resolve um problema que enfim, a saúde mental dos policiais, que tem vários determinantes para aquilo ali estar acontecendo, né? Então, muito se fala hoje em dia de um suplemento tal para estresse e tal. Não conheço nenhuma evidência fechada para afirmar isso categoricamente. Eu diria que
a dieta, se você manter uma alimentação que a gente considera como saudável, né, equilibrada, etc., rica em frutas, vegetais, oleaginosas, uma dieta rica, onívoro até, possivelmente, sim. Né? Não necessariamente, enfim, vegetariana, nem nada do tipo. Você manter uma dieta equilibrada, com acompanhamento de um nutricionista, você vai ter aquilo ali pode ajudar a impactar positivamente na sua saúde de uma forma geral, inclusive na mental. Sim. Mas assim, não dá para dizer que o efeito pode ser igual a um medicamento, claro, ou a você tirar, por exemplo, um estressor ambiental muito forte, né? Que aí no caso da polícia existem vários estressores ambientais para esse problema essa questão da saúde mental tá surgindo, né? Sim. Então, assim, a alimentação dá para fazer o acompanhamento com o nutricionista e tal para você melhorar a sua saúde geral. Sim. Exercício físico também, etc., né? Previne a depressão, estresse, etc., mas o impacto é limitado. O impacto é limitado. Então, assim, não existe um alimento milagroso para o estresse, um alimento milagroso para a ansiedade. Você acha que até um estudo estatístico, né, de probabilidade sobre o impacto da alimentação por exemplo, em operadores, você acha que ele teria um resultado, digamos assim, não tão enfático, né? Porque tem tantos outros determinantes muito mais importantes, né? Sim. No máximo, ele adicionaria uma evidência acerca de que se há, por exemplo, um consumo muito alto de ultraprocessados, por exemplo, né? Alimentos ultraprocessados por esses profissionais, isso pode ser melhorado para melhorar a saúde, né? De uma forma geral. Mas o impacto na questão da saúde mental vai ser... Com certeza vai existir um impacto, né? Mas ele não... ele vai ser... não tem, assim, uma coisa milagrosa, né? Vai resolver o problema somente com a alimentação. Perfeito. Ótimo. Bom, não sei se você já se inteirou, mas um dos grandes debates dentro das políticas de segurança pública é a respeito do anuário de segurança pública publicado já há mais de uma década, acho que quase 2 décadas no Brasil, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma instituição, né, privada de caráter público, e que produz essa compilação de dados. No entanto, há muitas críticas, né? Inclusive também um coronel Onivan, que é professor também aqui nos módulos finais da Unipol, é um dos que levanta uma série de incongruências nesse material, né? Sem necessitar entrar em minúcias, né? Isso a gente pode ir trabalhando depois, mas o que eu queria levantar para ti é qual o risco, quais os problemas de uma má interpretação ou de trazer números, né, de forma equivocada pode impactar, porque esse caso ele impacta. Hoje, na verdade, o anuário pauta parte das políticas de segurança pública no Brasil inteiro. O fato de mesmo de vários profissionais, pessoas começarem a perceber que há problemas, há inferências ali um tanto quanto graves, para não dizer de opiniões, né? Quando são, às vezes o número está bruto, mas as inferências são um tanto quanto questionáveis, pelo menos. Isso tem sido apresentado, né? Como o coronel Onivan tem alguns textos a esse respeito, mas de forma geral, qual o risco, né, de se apresentar dados e como... Porque a importância disso é muito grande, como eu dou esse exemplo, e de forma geral, né, tantas outras políticas públicas, ações de Estado e de empresas, etc., gerados a partir, por exemplo, de um relatório que apresenta certos dados estatísticos. Qual a atenção que, quando se estuda estatística, deve-se ter e qual o cuidado
para que uma leitura seja bem feita e a produção de algo a partir de estatística e probabilidade deve ser feita? Eu diria que o risco, né, de você se basear políticas, uma política, por exemplo, num corpo de evidências, né, um corpo de pesquisas. E esse corpo de pesquisas, ele... É claro que, assim, não dá para ser tão dicotômico e falar, não, esse corpo de evidências, ele é ruim, ou esse corpo de evidências, ele é bom. A coisa é um pouco mais contínua. Ele é bom, é razoável, né? Tipo, é uma coisa mais... Não dá pra gente ser tão categórico em cima de um corpo de evidências. No máximo, dá pra gente dizer para o que aquilo ali, o quanto que aquilo ali é de fato útil, né? Então, para a política em questão, né? Então, se a gente se baseia em estudos de baixa qualidade, dados mal coletados, para realizar uma política, o problema é que aquela política pode não ter o resultado esperado, né? E acho que eu responderia dessa forma, basicamente. Sim, sim. Vamos agora para algumas coisas que é difícil, e eu acho que esse deve ser o teu desafio também, não só aqui na Unipol, mas como ao longo das aulas que você leciona no FRJ e outros cursos. Como ensinar algo que pode causar até um espanto, um receio nas pessoas de forma mais palatável? Quais são as estratégias que você utiliza para, digamos assim, simplificar sem rebaixar, né, o próprio conteúdo? O que você traz muito exemplo? Por exemplo, como é que você conceitua a diferença de população e amostra? Como é que você trabalha? Sempre trazendo exemplos para realidade daquela pessoa. Como se a gente, a partir do momento que a gente consegue demonstrar com exemplos como que aquela pessoa daquela determinada área, aprendendo aquilo ali, ela vai conseguir resolver problemas dela. Sim. Acho que o grande segredo é esse. Isso. É tipo, como é que eu faço para fazer com que essa pessoa entenda que esse conhecimento é importante para ela resolver problemas que ela enfrenta no dia a dia, né? Ou ideias que surgem, uma ideia de resolver pesquisa, ideias, etc. Então, por exemplo, lá na disciplina da biofísica, que eu dou a disciplina, antes eu dava aulas muito teóricas no início, e depois eu modifiquei completamente minha abordagem. Sim. Eu dou somente 2 aulas teóricas muito introdutórias, e depois eu peço para os alunos trazerem os projetos de pesquisa deles, e aí eu trabalho em cima dos projetos de cada um. E aí a pessoa consegue visualizar até aquele estado de tipo assim, opa, não. Isso, aí ela consegue fazer a conexão da teoria com resolver o problema dela. Isso aqui que ele está me ensinando vai me ajudar a eu concluir minha pós-graduação de uma forma mais tranquila. Sim. Então, acho que o segredo é esse, é você mostrar como que aquele conhecimento vai resolver problemas que a pessoa enfrenta no dia a dia, ou, enfim, levantamento por exemplo, de perguntas, etc. Ou seja, você recebe um desafio e tenta matutar como a estatística, a probabilidade pode contribuir, né? Então, isso, não sei se você já pensou em termos de ciências policiais, mas, por exemplo, surge a todo momento, né? Questões a esse respeito. Por exemplo, outro dia falava com alguns amigos sobre
uma pesquisa muito sensível, muito difícil, e todos, em segurança pública, tudo vai ser muito sensível. Né? Mas, por exemplo, a partir dos anos 90 houve uma quantidade de egressos, nos anos 80, mas sobretudo nos anos 90, de egressos das Forças Armadas muito grande, há um excesso de contingente, e em certos casos pessoas já com uma formação, uma destreza e tal. Nós não sabemos ainda a quantidade desses profissionais que acabaram sendo seduzidos e absorvidos para o mundo do crime. Seria um dado muito interessante a gente conseguir mostrar, por exemplo, quantos dos egressos acabam tendo envolvimento direto ou indireto com a criminalidade, por exemplo, treinando organizações criminosas, dando consultoria e tudo mais. Né? Seria uma baita pesquisa, algo muito complicado, porque envolve instituições de peso, forças armadas, tudo mais, mas muito necessário. Né? E até porque, em geral, o tema da segurança pública ele toca em temas sensíveis, alguns que se evita tocar, mas alhures, né, mundo afora se toca correntemente. Por exemplo, no dou palestra eu sempre pergunto, levanto, quem não tem na família alguém ou alguém ligado assim que, sei lá, os pais não se divorciaram? Quase todo mundo tem, né, essa questão. Nos Estados Unidos existem várias pesquisas sobre o impacto do divórcio, da desestruturação familiar na criminalidade. Há indicações e inferências mais positivas, mais negativas, mas o estudo é feito. O que você faz com esse estudo, acho que aí você deixa, né, as análises posteriores. Mas, enfim, queria que você falasse um pouco disso. Em relação à importância de ter... de quais insights que são possíveis e como é que você pegaria problemas, né, chegando até na relação com os alunos de segurança pública para trabalhar, como esse exemplo que eu dei, né, egressos treinados e quantos que podem ou não ser absorvidos pelo crime. Bom, o que eu já andei assim estudando foi dados de saúde mental, né? Teve uma aula interessante que eu acabei, que eu fiz os módulos, né? Eu pensei nos módulos, nos temas, e eu falei assim, não, acho que algumas aulas são são um esqueleto pro resto. E aí tem não é um exemplo propriamente da polícia, mas eu acho que super indiretamente é uma aula que eu falo sobre os vieses nos dados. E aí tem uma questão, e isso com certeza também acontece em modelos, em estatísticas que são utilizadas ou que foram utilizadas historicamente pela polícia em diversas esferas, enfim. Tem um caso interessante até em Chicago, que tem outros exemplos de polícia baseada em evidência, Exatamente. Etc. É uma grande escola. Que eles começaram a utilizar um algoritmo para o sistema de liberdade condicional. Tá. E depois se descobriu que esse algoritmo, um indivíduo branco e um indivíduo negro, eles tinham o mesmo histórico, mas o indivíduo negro, ele dava um risco muito maior dele ser abordado, dele ter uma probabilidade de recometer, cometer novamente, reincidência. E aí, assim, indivíduos iguais, dado o histórico, né? Sim. E aí tinha, na verdade, depois esse modelo foi amplamente utilizado nos Estados Unidos, e se descobriu que, na verdade, o modelo estava enviesado pela própria sociedade, assim, tal. Na época que o modelo foi implementado, né? Se dava scores mais altos para indivíduos negros do que brancos. Então,
dado o mesmo histórico do indivíduo. Sim. Então, assim, não é um... E aí o modelo foi treinado em cima desses dados e ele estava só reproduzindo, na verdade, os dados que ele foi treinado, né? Sim, E aí sim. que refletia, na verdade, o sistema ali de liberdade condicional que tinha um viés, né, racial, né? Sim, sim. Isso é um problema, Claro, né? claro. Isso é um problema grave. Sim. Não é um exemplo 100% da polícia, mas da polícia civil, claro. mas ele está 100% conectado com a atividade policial. Completamente. Então, eu peguei esse exemplo e tem outras coisas que eu estou estudando também para poder montar as aulas ainda. Maravilha, maravilha. O que você sugere? Claro que isso deve aparecer, né, até nos materiais complementares da plataforma e tudo mais, mas de modo geral, o que você sugere até ainda nessa questão, né, de explicar algo aparentemente complexo para um público mais amplo? Livros, você mencionou, né, essa obra de quem é? Uma Senhora Toma Chá. Eu esqueci o nome do autor agora. É Uma Senhora Toma Chá. Ele é bem interessante. Sim. O que mais que você sugere? Assim? Como Mentir com Estatística. É um livro bem famoso. Esse é famoso. É do Darrell. Acho que o nome do autor é Darrell Ruff. Deixa eu pensar. Tem um livro que é Estatística, como a estatística modificou a ciência que modificou o século passado, algo do tipo. Eu esqueci o nome do autor agora. Sim. Mas eu diria que esses dois livros, Uma Senhora Toma Chá e o Como Mentir com Estatística. Como Mentir com Estatística, ele é bem didático, assim, ele é bem... Sim. Exemplos, assim, bem grotescos mesmo, assim, de mau uso da estatística e tal. Ele é bem interessante. Outros que eu possa pensar aqui no momento... Deixa eu ver aqui. O Andar do Bêbado, que fala sobre essa questão da aleatoriedade. Sim. E tal. Os próprios livros do Taleb, né? Sim. Tocam no tema, né? Claro. De modo bastante provocativo, mas... Os títulos são muito criativos. Né? Sim, os títulos são criativos. Né? Excelente. Uma Senhora Toma Chá, na verdade, é bem interessante essa história. Por que, aliás? Porque você lembra dos... Porque o nome. Foi o maior gênio da estatística, considerado o maior gênio da estatística, que é o tal do Ronald Fisher. Sim. 1930, ali, 1940, quando ele começou a produzir um montão de coisa, assim, tal, e até os próprios estatísticos, eles não entendiam o que o cara estava falando, para você ter uma noção, assim, da genialidade da pessoa, né? Sim. Ele tem um experimento famoso, uma ocasião que ficou marcada, que ele queria... ele tinha um amigo que tinha uma colega, e essa colega, ela falava assim, eu sempre sei distinguir se eles colocam... porque lá eles tomam... não é café com leite, lá na Inglaterra, no caso... chá com leite. Sim, aí a colega do Fischer falou assim, eu sempre sei distinguir se eles colocam o chá primeiro ou o leite. Eu sempre sei. Como? E aí o Fischer, ele falou assim, Aí ele desenvolveu um experimento, desenvolveu uma matemática em cima daquilo que ficou conhecida como
a distribuição Q², para saber se ele sorteou lá uma quantidade de xícaras, né, para aquela mulher. Algumas tinham leite antes, outras tinham chá antes. Sim. Colocou ali de forma aleatória, né, sem ela saber. Então, todo o desenho, né, o desenho do estudo estava muito bem feito, né? Ele como estatístico, enfim, né? Sim. E aí botou ela para provar e ela para dizer, não, isso aqui foi... Só que eles sabiam quais eram as xícaras, que era chá primeiro e acho que eram o contrário, né? Leite primeiro. Entendi. Eu acho que tinham mais chá, ou acho que tinham mais leite, né? E aí ele desenvolveu lá o experimento, desenvolveu a estatística, e aí ele queria responder. Que é, na verdade, uma pergunta da estatística, vamos dizer assim, a estatística inferencial. Sim. Será que essa taxa de acerto dela vai ser devido somente ao acaso? Tá. Então ele desenvolveu toda uma matemática e, assim, ela conseguiu distinguir realmente todas as xícaras. E aí aquilo ali, tipo assim, a conclusão do Fisher em cima desse experimento, e ele desenvolve toda uma distribuição para isso, toda uma matemática, e que ele fala assim, olha só, se ela tá... se ela realmente... se ela realmente não sabe, se ela não sabe distinguir entre o chá primeiro e o leite primeiro, esse resultado desse estudo, com base nessa amostra, é muito improvável de acontecer por acaso. Tá. Porque ela acertou todos. Assim, até nem se ela tiver acertado todas, talvez se ela tiver acertado tipo 90%. Sim. É muito improvável de acontecer ao acaso. Então, assim, é provável que ela realmente saiba. Então, essa questão de você pegar o dado e extrapolar para uma coisa mais geral. Que eu estava falando no início da questão da amostra, da população. Na verdade, não, a amostra, né, foi uma pessoa só e foram os leites ali, né? Não foi uma quantidade absurda de leite. Ele, com uma quantidade pequena de leites, ele conseguiu, de xícaras, perdão, ele conseguiu fazer uma extrapolação mais geral sobre a capacidade da mulher. Porque, claro, em toda inferência há um percentual de erro, né? Como a gente vê, geralmente, eleições, aí tem... Claro que, para quem não conhece, sempre figura aquela noção... mas peraí, como é que poucas pessoas entrevistadas você consegue fazer uma inferência tão assertiva, né? Sempre fica aquela... para quem não é do meio, de fato, e é natural a desconfiança, né? Sim, essa questão das pesquisas eleitorais, entra bastante também existe todo, na verdade, estatísticos que só se especializam em amostragem. Tá. Então, são até assim, as pesquisas eleitorais, né, são até amostragens bem complexas. E aí, na verdade, a estatística final daquilo ali, na verdade, é uma proporção, intenção de voto, né? Qual a porcentagem de votos que o candidato vai receber. Sim. Com uma margem de confiança ali, o intervalo de confiança, com uma margem de erro com um nível de confiança, né? Só que até você chegar àquilo ali, que a gente até tocou aqui na nossa conversa e tal, até você produzir um dado confiável nesse nível, tem todo um delineamento adequado para você poder fazer para você chegar naquilo ali e falar que sim, não, esse dado aqui, ele reflete, se a eleição fosse hoje, provavelmente seriam esses resultados. Exatamente. Tem toda uma metodologia do estudo e aí conhecimentos complementares à estatística, né? Que é a metodologia do estudo, de como você desenhar um estudo, que é muito importante também.
Perfeito. Bom, Gabriel, queria agradecer pela sua gentileza, por estar aí abraçando também com a gente esse projeto da Unipol, a pós-graduação, enfim, tudo que a gente vai produzir a partir disso. Há uma importância tremenda no que a estatística pode contribuir também depois nas pesquisas, a gente pensa muito nisso, até porque, como eu mencionei, né, nesse exemplo do anuário, tem dilemas a serem vencidos, até mesmo erros, e de forma geral, e de fato, né, como eu brinquei, a estatística surgiu como uma grande autoridade para as políticas públicas, para tudo que se faz, mas ao mesmo tempo aquela anedota de que há duas formas de mentir, uma é mostrando estatística, a outra é mentindo, então a gente sempre tem que cuidar muito, né, com como isso é feito e, no mínimo, apresentar aos operadores, aos gestores, aos envolvidos, aos pesquisadores, etc., aos que querem ser policiais, o que está por trás, muitas vezes, de um dado, de uma apresentação, de uma amostragem. Então, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Como eu disse aqui no início da conversa, ando expandindo as áreas que eu estou vendo, a estatística e tal, então é uma nova oportunidade de estar vendo para ciências policiais, então é realmente bastante interessante. E assim, a importância, né, para além disso, é como formação do indivíduo de uma forma geral, né? É ele saber ler uma informação, ele interpretar um dado, uma notícia corretamente, enfim, né? Até para isso é importante. Perfeito. Bom, peço que todos acompanhem, curtam as nossas postagens, os nossos vídeos, entrem em unipol.com.br, difundam a pós-graduação e também os demais cursos que nós oferecemos e seguimos até o próximo episódio. Um abraço.